pegar um vídeo do TV 247, da TV 247, né? Seria do canal, né? E eu vou mostrar para vocês esse vídeo que traz justamente as falas do Pablo Marçal e do Eduardo Bolsonaro, né? E comentários do pessoal da TV 247 para a gente comentar aqui também, né? Para a gente também comentar. Vamos que vamos. Desculpas aqui, mas eu vou rodar um vídeo, peço aqui licença, um vídeo do Eduardo Bolsonaro, mas é importante para contextualizar o que está acontecendo na extrema-direita. Então, por favor, peço perdão antecipadamente, mas vamos assistir aqui. Pessoal, acabei de ver aqui que o Pablo Marçal cancelou em cima da hora a entrevista com o Paulo Figueiredo, né, depois de ter feito toda a publicidade, todo o marketing, em cima da hora, colocou uma condição que o Paulo Figueiredo não aceitou, né, que era não falar sobre determinado assunto, e aí foi usado como subterfúgio para não fazer a entrevista. Bem, se você for aplicar o velho ditado, né, quem com ferro fere, com ferro será ferido, é para todo mundo chamar o Pablo Marçal de arregão, porque foi isso que ele falou quando os outros se furtaram aí para o debate com ele. Percebam que eu disse para vocês que a estratégia do Eduardo Bolsonaro justamente é apelar para que o Pablo Marçal seria um covarde. E isso daí é feito tanto nessa fala em relação ao Pablo Figueiredo, quanto em relação à entrevista que teve com o Eduardo Bolsonaro. E essa estratégia é uma estratégia justamente para comunicar para a extrema-direita que o Pablo Marçal não deve seguir, porque a extrema-direita ela se coloca como corajosa, como valente. Esses são valores fundamentais para a extrema-direita. E ele está fazendo isso para enfraquecer o Pablo Marçal, porque ele vê o Pablo Marçal como uma ameaça à hegemonia, como disse o Reinaldo Azevedo, a hegemonia do campo da extrema-direita. Vamos seguir. Mas eu não vou nessa linha daí não, tá? Inclusive muita coisa está mudando, né? A matéria do Estadão agora dá conta de colocar que auxiliares aí da campanha do Pablo Marçal venderam carros de luxo em troca de drogas do PCC. Matéria do Estadão, cada um faz o seu julgamento, mas já começa também a perder um pouco da moral para ficar fazendo aquela gracinha, acusando os outros de cheirador. Inclusive ele falou que tinham 2 e ele não apontou quem é. Mas enfim, tem gente que gosta da lacração. Eu venho aqui para dar um depoimento pessoal. Um tempo atrás, eu tinha um programa no YouTube, que eu mesmo desenvolvi, chamado O Brasil Precisa Saber, onde eu entrevistava pessoas de destaque da sociedade brasileira, ministros do governo Bolsonaro. Acredito que muitos de vocês assistiram. Vocês sabiam que eu já gravei com Pablo Marçal? Sim. Mas 90% da entrevista foi ele falando da técnica dele de vender curso, né, de como trabalhar na internet. Até interessante. Mas os outros 10%, ele falou de comunismo e marxismo. No dia seguinte, ele ligou para a minha equipe e perguntou se não poderia tirar do ar a parte onde ele falava de comunismo e marxismo. Eu falei, não vou publicar alguma coisa que ele não queira. Mas se for para usar o meu YouTube, de um político, onde a gente trata de pautas de interesse nacional dos meus representados. Se você tirar a única coisa do bate-papo que realmente interessava, que era essa questão do marxismo e comunismo. Ou seja, ele diz claramente aí que se tirar isso, para ele não teria sentido. Mas por que o Pablo Marçal iria querer tirar isso? Das duas, uma. Ou, na visão do Eduardo, ou porque ele quer vender os cursos dele para gente de esquerda também, né? Na época, né, o Pablo Marçal tinha interesse em vender cursos que incluísse a questão mercadológica, então é um cara hipócrita, né? Ou porque é um covarde, né? Porque não quer se colocar naquele momento publicamente falando isso, né? Enfim, vamos lá. Eu não coloquei no ar a entrevista. E aí eu me pergunto, né? Como é que a pessoa quer se lançar à política sem tomar um partido? Não é disso que a gente está cansado? Como é que uma pessoa quer se lançar à política quando no momento mais crucial da eleição de 2022 ela não sabia distinguir o bem do mal? Percebam, ele está querendo colocar que o Pablo Marçal não teve a coragem de se posicionar em momentos cruciais da política. Ele evita usar da linguagem clara de chamar o cara de covarde, porque ele quer que essa dedução seja feita pelos próprios seguidores. Isso daí é uma técnica discursiva. Ele provavelmente aprendeu essa técnica com Olavo de Carvalho, que é a técnica de você guiar o seu seguidor a uma conclusão sem necessariamente dar a conclusão a ele. Essa técnica é uma técnica de manipulação sofisticada, a gente tem que reconhecer. É uma técnica de manipulação. E é exatamente isso que o Eduardo está fazendo aqui. Ela não conseguia entender a diferença de Lula e Bolsonaro. E prefiro ficar em cima do muro dizendo que a diferença entre eles era apenas de um dedinho. É difícil, né, você ter moral agora para reclamar de aumento de imposto, de associação com Hamas, com narcotráfico e etc. Então, eu vou resumir para vocês o que o Olavo de Carvalho falava.
vocês aí da direita, tomem cuidado. Se quiserem jogar pedra, criticar o Bolsonaro, vocês vão ser tão odiados quanto esse pessoal do lulocomunismo, falava Olavo de Carvalho. Porque não existe direita no Brasil, existe Bolsonaro. Graças a Deus que existe o Bolsonaro. Tem gente que tem ânsia pelo poder, quer destruir ele de maneira velada para o cara se levantar e ser o líder. Mal sabem as dores de cabeça que são enfrentadas pelo... É uma tentativa de preservação do poder. É muito evidente, gente. É muito evidente. Vai todo dia. Nem eu sei como é que ele aguenta a pegada. Ele desenvolveu uma vacina dose única, só para ele. Às vezes nem eu consigo repetir o que ele fala, porque se ele disser, o resultado é um. Se eu disser, as consequências são muito ruins para mim. Então, eu tenho que comer muito feijão com arroz para chegar lá. E tem muita gente que não vai chegar lá. Ele dizendo, eu tenho que comer muito arroz com feijão para chegar lá. Ele se coloca claramente como herdeiro do Bolsonaro no poder. Ou seja, vai levar um tempo para ele chegar lá, mas ele vai chegar lá nessa liderança da extrema-direita, mas tem gente que não vai chegar lá, se referindo a Pablo Marçal. Há poucos meses da eleição, tomando partido e adotando o discurso desenhado pelo marqueteiro. Fiquem ligados. Um abraço, fiquem com Deus. Bom, tá aí, ó. A Rita de Cássia fala que o Bolsonaro se comporta como Guaidó brasileiro, ou seja, o presidente injustiçado do Brasil. Eu te pergunto, Florestan, eles estão brigando na extrema-direita, quer dizer, dizendo, só tem um, ninguém pode tomar o lugar do papai, não ouse, diga lá. O Marçal é amigo da família, né? Amigo do Bolsonaro. O Bolsonaro estava apoiando a candidatura dele também aqui em São Paulo. Acontece que esse crescimento vertiginoso dele, usando as técnicas da família Bolsonaro, que são as técnicas da extrema-direita, o Marçal usa com muito talento, talvez mais talento até do que esse grupo da família Bolsonaro. Isso está preocupando, porque esse crescimento pode deslocar do grupo da família o papel de quem vai comandar esse gado, né? Exatamente isso. Quero também destacar aqui, gente, um Pix de R$5 da Creuza Rosângela Gomes Chrysler. E é isso aí, gente. O Pix não precisa ser de 10, 20, 30, 40, 50 reais. Se você quiser dar mais, a gente agradece. É claro que é muito importante. Mas até um Pix de R$5 está ajudando o Folha Democrata. Então, quem puder dar Pix para o folhademocrata@gmail.com, a gente agradece bastante. É muito importante para o canal. Vamos seguir ouvindo e comentando a fala aqui do pessoal da TV 247. Que é o chamado de gado, que são os seguidores do bolsonarismo. Esse racha é interessante de ser visto, né? Porque isso mostra, e eu até comentei com a Daiane antes do programa começar, que esse pessoal vai ficar desnorteado, né? Em quem é que eu vou confiar? No Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro está falando coisas que não fazem sentido, né? Andava com miliciano. Miliciano fazia pagamento das contas dele em dinheiro. O pai dele apoiava a tortura. O pai dele queria um golpe, queriam fechar o Supremo, né? Achavam que o adversário tinha que ser morto, liberaram as armas. Aí ele vem falar que eles são os bonitinhos que querem defender o bem-estar do povo brasileiro. Eles não fizeram isso em nenhum momento, desde a chegada deles ao poder e da saída deles da presidência da República, né? Mas isso mostra que há um problema ali de disputa da extrema-direita. A gente vai assistir aqui de camarote, né? Porque o Bolsonaro não foi falar, quem falou foi o filho dele. Vai ter um evento aqui no 7 de setembro que o Bolsonaro disse que vai, né? O Ricardo Nunes também, e aquela discussão primeira que a gente estava fazendo tem a ver com esse impasse da justiça brasileira em ter tocado esses processos e levado o Bolsonaro já, talvez no início desse ano, né, para a cadeia. Ele e todos que tentaram um golpe de Estado em 2022 e 2023. Todos que se refestelaram com o dinheiro público, né? Todos que estavam envolvidos com as vendas das joias. Enfim, isso tudo já poderia estar resolvido e a gente não precisaria estar aí pelo segundo ano seguido, desde a tentativa de golpe, com o movimento na Avenida Paulista, com eles em cima do carro de som do Silas Malafaia. Corretíssimo. Inclusive, a covardia do Paulo Gonet em não ter indiciado já o Bolsonaro é uma coisa que vai entrar para a história como uma coisa muito perigosa, gente. Se o Paulo Gonet não indiciar o Bolsonaro agora, ele estará favorecendo que a extrema-direita cresça nas eleições municipais. Essa atitude do Paulo Gonet é uma atitude, assim, indefensável. Indefensável. As provas contra Bolsonaro são abundantes e o Bolsonaro está usando no discurso dele a ideia de que estaria sendo perseguido pelas autoridades. As autoridades não podem se amedrontar diante disso. E
se ele já politizou, as autoridades têm o dever de indiciar e deixar que os seus adversários apontem para o indiciamento dos crimes do Bolsonaro, né? E não deixar indiciamento para depois da eleição, enquanto o Bolsonaro e o bolsonarismo pode galvanizar forças falando das investigações sem sofrer as sanções do indiciamento. É uma coisa, assim, absurda. Mas vamos seguir. Atacando o Supremo e a nossa democracia, né? E vai para cima todos os nomes que fazem parte desse seleto grupo da extrema-direita que está no poder aqui em São Paulo, né? Vai o Tarcísio, né? Eles vão estar todos ali. E aí a gente sabe, até pedi para a Daiane baixar uma matéria que eu não estava conseguindo baixar, que diz que a família Bolsonaro continua fazendo pesquisas mensais a respeito de qual o melhor nome para suceder o grupo deles na eleição daqui a 2 anos, né, quando tiver novas eleições para a presidência da República. Aí tem o nome da Michelle, tem o nome do Tarcísio, tem o nome do Bolsonaro, né, tem alguns nomes lá da extrema-direita, do próprio Bolsonaro, ou seja, a penúltima pesquisa aponta uma vantagem do Lula fora da margem de erro. Espero que ela tenha aumentado, né? Mas isso aí tudo, Léo, é muito preocupante. Por quê? Porque esse Marçal, ele é criminoso, ele cometeu crime, e cometeu crime com as pessoas mais pobres. Por quê? Porque ele enganava as pessoas mais pobres, né, com mensagens através de e-mail, para a pessoa ser ludibriada e perder dinheiro. Eu fico me perguntando, viu, Daiane e Léo, onde está essa mídia corporativa que tem estruturas de jornalismo imensas, que até agora não fez uma investigação com as pessoas que foram lesadas? Por que essas pessoas que perderam o dinheirinho delas, que ficaram na pior, muitas devem estar na rua, muitas devem estar passando dificuldade, porque o seu Marçal, né, pelo que o seu Pablo Marçal tirou delas, ele e o grupo criminoso dele. Quantas pessoas foram para a dificuldade financeira por conta deles terem surrupiado o dinheiro de pessoas simples e humildes? E não só serem surrupiados diretos, mas Pablo Marçal, como é um representante, é um político, né, uma pessoa que está se candidatando nesse momento, ele representa todos os golpistas. Toda vez que você recebe no seu celular uma tentativa de golpe, ligação, fingindo que é de um banco, que você tem uma dívida, não é que seja o Pablo Marçal por trás disso diretamente, claro que não. Mas ao ter feito esse tipo de coisa, ele simboliza exatamente o golpismo. O golpismo não só contra a democracia, mas o golpismo contra o patrimônio da classe trabalhadora brasileira, que trabalha muito para ganhar seu dinheiro e muitas vezes é literalmente roubada, né, furtada do seu patrimônio por golpistas como o Marçal. Vamos seguir. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.